الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وبعد فقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Respeitados irmãos, respeitadas irmãs, todos os louvores para Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, o nosso sustentador. O nosso tema de hoje, em particular, iremos falar acerca dos jovens, mas de uma forma geral é um assunto que pode beneficiar a todos nós. Sendo a juventude um momento propício ou digno de ser valorizado, é importante que nós falemos um pouco dessa juventude ou dando importância a esta mesma juventude que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a nós, tentando alertar a todos nós de todo tipo de desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, de todo tipo de pecado que poderemos estar a pretender a cometer ou a pretender cometer tal pecado. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, primeiro nós devemos entender o objetivo da nossa criação, para que Allah subhanahu wa ta'ala criou a nós. O versículo do Coran que eu recitei, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allah é aquele ser que criou a vida e a morte para testar a vós quem de vós é melhor em boas práticas. Vejam, o objetivo da nossa criação, da nossa existência, pode variar de acordo com de pessoa para pessoa. Se nós formos a perguntar aqui individualmente qual é o seu objetivo nesta vida, então poderemos ter muitas respostas diferentes. Uns vão dizer que o meu objetivo é tirar o máximo proveito desta vida. Outros poderão dizer: meu objetivo é acumular bens. Outros poderão dizer: meu objetivo é viajar pelo mundo. Enfim, podemos ter várias respostas diferentes. Mas Allah ensina-nos no Coran e Allah chama-nos a atenção ao nosso real objetivo nesta face da terra. O objetivo principal, Allah subhanahu wa ta'ala criou a nós para nos testar quem de vós é melhor nas boas práticas. Portanto, nós estamos no mês de dezembro, praticamente estamos prestes a terminar este ano. Portanto, os jovens, as jovens, os nossos rapazes já devem ter muitos programas de como vamos terminar este ano, onde vamos passar o nosso tempo de fim do ano, com quem tudo já está definido, o lugar já está agendado, não é? Então, meus irmãos, a nossa conversa gira em torno deste aspecto de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala e, em particular, nesses dias que estão por vir, onde o teste ainda é maior, onde o teste, as influências sobre nós são ainda mais fortes, para tentar nos afastar daquilo que é obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala, no dia de Qiyamah, toda pessoa que praticou o bem, ele terá a sua retribuição. A pessoa que praticou o mal terá a sua retribuição. Abu Darda radiallahu ta'ala anhu dizia: Al-birru la yubla wa dhambu la yunsa.
Vejam, uma palavra muito profunda. Ele dizia que a bondade não se destrói, não acaba. A bondade, o bem que a pessoa fizer, não desaparece. Do outro lado também, o adhambu la yunsa, o pecado não é esquecido. Nós até podemos esquecer os pecados que a gente cometeu, as boas ações que nós cometemos, mas Allah subhanahu wa ta'ala não esquece. E no dia de Qiyamah tudo isso será apresentado diante de nós. Portanto, o pecado não é esquecido. Nós até podemos esquecer, mas Allah não esquece. E no dia de Qiyamah todos terão a sua retribuição de acordo com as suas práticas. Para quem praticou o bem, receberá o bem. Quem praticou o mal, terá a sua consequência também. E naquele dia, meus irmãos, o sol estará abaixo da cabeça das pessoas. Vamos tentar entender este cenário do dia de Qiyamah. Naquele dia, o sol estará abaixo da cabeça de toda a humanidade. E, de acordo com o pecado que a pessoa fez, esta pessoa estará mergulhada no seu suor. Algumas pessoas terão o pecado até os seus tornozelos. Outras pessoas terão o seu suor chegando até os seus joelhos. Outras pessoas terão os pecados ou o suor cobrindo a eles até a cintura. Outras pessoas até a ponta das orelhas. E haverá outras pessoas que estarão totalmente submersas no seu suor, de acordo com as más práticas feitas, cometidas por elas. Que Allah nos proteja deste grupo de pessoas. Então vamos tentar entender um pouco a consequência na vida futura daquilo que é desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós podemos pensar que em algum momento o pecado dá-nos um prazer, mas depois é um arrependimento ou é um remorso para toda a eternidade. Então, neste momento onde as pessoas estarão submersas a afogar no seu suor, há de haver um outro grupo de pessoas. Vejam, meus irmãos, do outro lado há de haver um outro grupo de pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu, que 7 grupos de pessoas estarão abaixo da sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah. De um lado, as pessoas estão num pânico, num medo, a sofrer. Do outro lado, as pessoas estão relaxadas, tranquilas, numa frescura, não é? Quem são essas pessoas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: a primeira pessoa era aquele líder justo. Vejam, a segunda pessoa, shabun nasha'a fi ibadatillah, aquele jovem que passou a sua juventude na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam o grau do jovem ou o grau de uma jovem no Islã. Aquele jovem que protegeu a sua castidade, aquele jovem que afastou-se de tudo aquilo que é desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, no dia de Qiyamah, este jovem, ele estará num lugar muito tranquilo, na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Antes do início do juízo final, antes do início do ajuste de contas, ele estará relaxado. E ele estará em paz. Vejam só, meus irmãos, o valor que Allah subhanahu wa ta'ala dá para aquele jovem que afastou de tudo aquilo que enfurece ou entristece Allah subhanahu wa ta'ala. Então, com isso, podemos às vezes até ter um conceito errado
da juventude, no sentido de que ele tem que estar no masjid a todo momento, ele tem que estar sempre num lugar a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Não é necessário que seja assim. Ele pode estar no seu trabalho, ele tem consciência que Allah está a obedecer, ele trabalha com honestidade. Este é aquele jovem que Allah subhanahu wa ta'ala irá acolher no dia de Qiyamah, irá proteger ele no dia de Qiyamah. Aquele jovem, aquela jovem irmã que está na faculdade, mas ela protege a sua castidade. Ela sabe muito bem as ações que agradam a Allah subhanahu wa ta'ala, tanto como as ações que entristecem a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este é aquele grupo de pessoas que Allah escolheu e protegeu, e que Allah irá acolher estas pessoas no dia de Qiyamah. Portanto, cada um de nós deve almejar, deve desejar pertencer a esta categoria. Meus irmãos, minhas irmãs, as tentações mundanas são temporárias, são muito temporárias, é para um pouco tempo. A vida futura é eterna. Abstermos-nos de um pecado pode ser difícil, mas é para algo muito melhor para nós, para o nosso futuro. Então nós devemos sim tentar valorizar aquilo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse no outro hadith: "Igtanim khamsan qabla khamsin", valorizem 5 antes de 5. E dentre essas 5 coisas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou a juventude antes da velhice. Agora, por que Allah subhanahu wa ta'ala deu este grau ao jovem? Porque Allah subhanahu wa ta'ala selecionou este jovem e disse que se você crescer, proteger a sua juventude, você estará abaixo da minha proteção no dia de Qiyamah. Por quê? Allah podia dizer para um idoso também, aquele que é idoso, também vou proteger. Idoso que protegeu a sua idade, ou o seu momento, ele passou adorando Allah subhanahu wa ta'ala. Allah poderia muito bem dizer um idoso também, mas Allah subhanahu wa ta'ala disse o quê? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Disse jovem, aquele jovem. Por quê? Porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu preferência nesta narração ao jovem, porque, meus irmãos, o jovem, as tentações para ele são muito mais fortes do que para uma pessoa idosa. Ele tem saúde, ele tem força, e para ele cometer um pecado é simples às vezes. Uma pessoa idosa já não tem força, até ele pode querer, mas ele vai dizer: não, minha costa está a doer, não consigo caminhar. Assim? Então, para um idoso é mais difícil, ele não tem aqueles momentos propícios que um jovem tem. Para um jovem é muito mais simples. Portanto, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Este jovem que protegeu a sua castidade, protegeu a sua juventude, passou a sua juventude na adoração ou obediência de Allah subhanahu wa ta'ala, então este jovem irá estar no dia de Qiyamah abaixo da sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala deu este grau a esse jovem. Portanto, meus irmãos, nós às vezes podemos pensar que o pecado é algo que eu posso fazer e ninguém sabe. Muito pelo contrário, o pecado não é esquecido. Irá ser apresentado diante de nós no dia de Qiyamah. E as consequências do pecado, meus irmãos, as consequências da desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala, nós sabemos muito bem vários castigos que Allah reservou para a pessoa na vida futura, não é? Mas há alguns castigos que a pessoa paga cá nesta face da terra. Os ulama, eles dizem: adhambu dainun, um pecado é uma dívida. Um pecado é uma dívida. Cedo ou tarde você vai pagar nesta face da terra. Você pode cometer um pecado hoje,
você pensar que está tudo ok, e aquele resultado daquele pecado vir daqui a 30, 40 anos, quando você já estiver idoso, e você não ter como capacidade de suportar aquele castigo. Ibn Sirin, um grande alim que passou, certa vez ele ficou, quando já tinha uma idade avançada, ele ficou endividado e ele estava a passar por dificuldades financeiras. E ele disse assim que, eu sei muito bem este resultado desta minha dificuldade financeira é por causa de um pecado que eu cometi há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás eu cometi aquele pecado e estou a pagar hoje. Portanto, meus irmãos, abstermos de pecado. Pecado, cedo ou tarde, vamos ter que pagar. Havia um outro alim, Fudail ibn Ayaz, ele diz que sempre que eu cometi um pecado, eu senti a consequência daquele pecado ou no comportamento da minha esposa ou no meu animal, no comportamento da minha montada. Alguém de nós pode dizer, ou eu senti no meu carro também, hoje em dia, não é? Vejam, você faz um pecado e aquilo pode vir a consequência daquilo de outra maneira, mas você vai pagar. Você vai pagar aquilo, não é? Às vezes vocês podem dizer, mas ontem minha mulher estava bem, hoje acordou, já está com maré. Bem, não é maré, tuas ações, vocês é que trouxeram aquilo, vocês é que trouxeram, as vossas mãos é que cometeram o pecado e está aí o resultado. Estão a entender? Portanto, meus irmãos, vamos abster de todo tipo de desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, porque o pecado é uma dívida. E outra consequência do pecado também, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, Innal abda, que às vezes o servo priva o seu sustento por causa de algum pecado que ele cometeu. Vejam, aquilo que é seu sustento, Allah subhanahu wa ta'ala retira de si, afasta aquilo da sua vida, tira barakat naquilo, bênçãos, por causa de quê? Por causa do pecado. Então é algo que devemos ponderar, é algo que nós devemos pensar. E este pecado, não é? Imam Ibn al-Jawzi, ele disse, muito bonito, disse que às vezes você vê pessoas idosas, não é? Na velhice, muito, com uma idade muito avançada, mas a sofrerem por causa dos pecados que cometeram na juventude. Aquilo volta, é um ciclo. O pecado volta, as consequências do pecado voltam. E o pecado, meus irmãos, às vezes chega de nos privar de podermos adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Uma pessoa foi ter com Hassan Basri, um grande alim, e foi dizer para ele que, olha, eu não consigo acordar para tahajjud à noite. E eu durmo com a intenção, eu deixo a minha água para o wudu próxima de mim todas as noites, mas eu não consigo acordar para tahajjud. Hassan Basri disse o quê? Diz que isto é por causa de alguns pecados que você está a praticar e você não consegue acordar para tahajjud. Alguns irmãos nós ouvimos, falam também, nós estamos a pôr alarme, 2, 3, 4 alarmes para Fajr, não estamos a conseguir acordar. Então devemos rever as nossas ações, devemos ratificar a nossa conduta, mudar aquilo que é afastarmos daquilo que é desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, meus irmãos, esses dias que estão por vir, do mês de dezembro, fim do ano, não é? Dia 24, 25 para frente, onde há predominância de pecado, onde nossos irmãos participam nestas atividades, não é? Vamos tentar não sermos nós, talvez este ano passado nós participamos, mas este ano, nós e nossa família, vamos proteger as nossas famílias.
os pais, os jovens, os nossos filhos, vamos tentar proteger, evitando que eles participem nesse tipo de ajuntamento. Se nós virarmos para Allah, Allah vai orientar a nós. No Suratul Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala fala a passagem de um grupo de jovens que Allah fez-lhes adormecer por 300 e tal anos numa caverna, e Allah protegeu a eles de aquele rei opressor que queria matar a eles. Eles saíram da sua cidade fugindo do rei, porque havia alguns festivais que faziam naquela época, e aqueles festivais envolviam o shirk, a idolatria, e aqueles jovens tinham uma fé pura na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, e eles não queriam participar naquele festival de desobediência de Allah, e eles fugiram da cidade e foram buscar abrigo nesta caverna, e Allah subhanahu wa ta'ala protegeu a eles, fez-lhes adormecer naquela caverna por mais de 300 anos. Vejam, e desta maneira Allah salvou a eles da perseguição daquele rei. E aquele rei, o seu reinado acabou, ele morreu, desapareceu, outras gerações vieram, eles depois de 300 e tal anos, Allah subhanahu wa ta'ala fez-lhes acordar outra vez. E Allah subhanahu wa ta'ala diz o que acerca deles no Corão? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Que eles eram um grupo de jovens, acreditaram em Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala aumentou-lhes em orientação. Wazidnahum huda. Allah aumentou-lhes na orientação e guiou a eles ainda mais. Então, se nós cancelarmos tudo o que nós estamos a programar, Allah subhanahu wa ta'ala também irá aumentar-nos na orientação, Allah irá nos guiar mais ainda, irá amar mais ainda a nós, irá tornar-nos próximos de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, esta é a mensagem de hoje. Vamos valorizar o nosso tempo que Allah subhanahu wa ta'ala deu, o tempo que passa não volta. Vamos valorizar construindo algo benéfico para nós e para o nosso akhira, para a nossa vida futura. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.